O Botafogo perdeu para o Fluminense o clássico. E hoje nós podemos dizer com todas as letras que ninguém salvou nesse jogo. Nem os melhores tecnicamente do time, nem Montoro, nem Danilo, ninguém salvou hoje. Mais uma vez uma atuação deprimente da equipe do Botafogo. Nem contra o Grêmio a gente jogou tão mal assim, contra o Grêmio a gente perdeu de 5-3, mas o Botafogo jogou muito bem o primeiro tempo e jogou razoavelmente bem metade do segundo tempo. O Botafogo teve futebol ali durante parte do jogo, mas nem contra o Grêmio, que o Botafogo tomou 5 gols, o Botafogo jogou tão mal igual essa partida agora contra o Fluminense. Taticamente ali meio bagunçado, a defesa apresentou falhas, o ataque não conseguiu ser produtivo, mais uma vez falha do goleiro Neto e o Botafogo perde mais um clássico. Antes de destrinchar como que aconteceu, já peço aí para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Como iniciamos o vídeo, o Botafogo fez uma partida para esquecer. Muita coisa deu raiva na gente, principalmente ao longo do segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu ficar com um a mais. O Botafogo teve cerca de 30 minutos com um jogador a mais no segundo tempo. Mas parece que, em vez do Botafogo conseguir se impor e empilhar chances para fazer o gol, o Botafogo se desorganizou mais ainda. No primeiro tempo, o Botafogo começa o jogo muito mal, mas o Fluminense também começa mal. O primeiro tempo é bem ruinzinho, na verdade, né? Nem Botafogo, nem Fluminense conseguem acertar, ambos os times errando muito. Mas da metade para o final do primeiro tempo, o Fluminense consegue se acertar melhor, tem mais a posse de bola e ataca mais o Botafogo. Tiveram algumas finalizações ali meio normais, o Serra chutou fraco, o Neto pegou, aí teve um chute do Canóbio que ele dá um ovinho ali no Barbosa, mas chuta lá na arquibancada. Então o Fluminense começou a ter ali as rédeas da partida, mesmo sem criar tanto perigo. Quando no último lance do primeiro tempo, um cruzamento pela direita, nas costas ali do Alex Telles, o Canóbio dá um carrinho na bola, pega ali de primeira e a bola acerta a trave. Foi o único lance de perigo no primeiro tempo. O Fluminense chegou ali umas 3 vezes e esse foi o lance mais perigoso. E o Botafogo não chegou nenhuma vez no gol do Fábio. Eu nem sei com que roupa o Fábio jogou o primeiro tempo. Então, se era azul, se era rosa, se era amarelo, eu não sei qual era a cor do uniforme do Fábio no primeiro tempo. O Botafogo simplesmente não chutou nenhuma bola no primeiro tempo. Quando volta do segundo tempo, o Martim Anselmo ele começa a mexer no time, né? O primeiro tempo apresentado pelo Botafogo foi ruim e a gente acaba atribuindo a culpa ao técnico, né? Mas no segundo tempo eu vou entender que não era culpa do técnico, porque o Martim Anselmo ele consegue mexer taticamente o Botafogo 2 vezes durante a partida. Mas mesmo assim os jogadores não correspondem. Hoje essa derrota foi exclusiva inteira na conta dos jogadores. Não teve problema de Textor, não teve problema de Anselmo, não teve problema de tática. Os jogadores performaram muito mal. Então, quando o Anselmo volta no segundo tempo, ele retira ali o Ítalo, né, que fazia aquele zagueiro pela direita aqui, no lugar do Bastos ou no lugar do Matheus Ponte. Nenhum dos dois tiveram condições da partida. Então, o Ítalo fez a sua estreia, jogando aqui aberto pela direita, nessa trinca de zaga. Ele tira o Ítalo e bota o Nathan Fernandes. E aí o que ele faz? Ele faz uma mudança tática. Ele puxa o Alex Telles para a zaga, jogando aqui como zagueiro pela esquerda. O Barbosa, que era zagueiro pela esquerda, começa a jogar de líbero no meio da zaga. E o Newton, que era o líbero, passou a jogar como zaga direita. E aí ele coloca o Nathan Fernandes mais ofensivo na ala esquerda. Teoricamente ele mudou ali a cara do Botafogo, fez uma mudança tática, que até surtiu um pouco de efeito. O Botafogo voltou um pouco melhor para o segundo tempo. Mas também não era aquele melhor de que agora o Botafogo está dominando o jogo. Não, o Fluminense continuou melhor, continuou tendo mais chances. O Botafogo melhorou um pouquinho do que era no primeiro tempo, mas o Fluminense continuou melhor. E numa jogada ali, a la Neto, né? Um lateral na ponta direita do ataque do Fluminense. O John Kennedy gira para cima do Newton, chuta cruzado, o Neto faz uma defesaça, a bola sobra no Martinelli e ele pega ali um sem pulo, né? Um voleio, onde a bola sai fraca, vem quicando fraca, não vem com muita força. O chute também não foi de tão perto assim, foi depois da marca do pênalti, foi já beirando já ali a risca da grande área.
E aí o Neto, depois de fazer uma defesaça, o Neto bate roupa e solta a bola no pé do Lúcio Acosta. É o Lúcio Acosta com muita qualidade, né? Dá um toquinho, a bola sobe, encobre o Neto e ele completa de cabeça um gol onde o Fluminense já merecia, mas ainda não tinha aberto o placar. E o Botafogo começa ali a tentar atacar depois disso, mas sem dar perigo nenhum ao goleiro Fábio, né? O Botafogo teve uma sorte ainda na partida, que poucos minutos depois, ali aos 14 do segundo tempo, o Canóbio, numa jogada do Montoro ali pela ponta esquerda, deixa o braço, dá uma cotovelada no Montoro e é expulso direto, né? Se não fosse expulso direto também, ele tinha que receber pelo menos um amarelo, e ele já tinha cartão amarelo no primeiro tempo, então ele seria expulso de qualquer forma, né? E aí o Fluminense fica com um a menos, o que faz o Fluminense parar de atacar o Botafogo. O Fluminense adota uma nova estratégia, se recua mais, obviamente, está ganhando o jogo, normal, e tenta sair no contra-ataque, explorar alguns contra-ataques. O Fluminense até teve contra-ataques interessantes que não conseguiu finalizá-los, mas teve possibilidade de contra-ataque. E o Fluminense adotou essa postura de voltar às linhas, ficar na defesa. O Botafogo passou a ter a bola, ser um ataque contra a defesa, só que o Botafogo não tinha ali um poder de penetração, não conseguia entrar na área do Fluminense, não conseguia criar uma jogada para finalizar com tanta clareza. E o Botafogo ficou rodando bola, ficou tendo a posse de bola, mas sem levar perigo para o Fábio, sem fazer o Fábio fazer defesas e tudo mais. O Martin Anselmi, ele mais uma vez muda o Botafogo. Aí, nesse caso, ele começa a empilhar atacantes, começa a empilhar jogadores para frente. Entra o Matheus Martins no time, ele muda, ele tira o Alex Telles, que estava de terceiro zagueiro, começa a jogar com uma linha de 4 atrás, com o Nathan Fernandes sendo lateral esquerdo, o Vitinho lateral direito, Newton e Barbosa aqui no comando de zaga, e o resto, exceto o Danilo, que é um volante, todo mundo do meio para frente é meia ou atacante. Entra o Matheus Martins pelo lado esquerdo, mas ele entra de um jeito displicente na partida, parecia que estava com uma vontade absurda, parecia que tinha comido uma feijoada, final de festa, e ele entrou para completar o time. Parecia isso o Matheus Martins hoje. E ele entra ali numa íngua danada, Matheus Martins. Eu já estou de saco cheio do Matheus Martins. Todo ano a gente espera um pouco mais do Matheus Martins e ele não consegue performar, ele não consegue entregar aquilo que a gente espera dele. Nem o Nathan Fernandes entrou tão mal quanto o Matheus Martins entrou. Passado alguns minutos, o Botafogo continua sem conseguir fazer penetrações na área do Fluminense. E o Martin Anselmi vai para tudo ou nada. Tira a lateral, bota atacante. Ele foi, para as forras. Tira o Arthur, coloca o Kadir. Tira o Vitinho, coloca o Vidalba. O Botafogo termina o jogo com 7 jogadores do meio para frente. Apenas 3 defensivos. Barbosa e Newton e Danilo. Só esses 3. O resto, todos os outros 7 jogadores de linha do Botafogo eram meias ou atacantes, Eram jogadores ofensivos, mas sem organização nenhuma ali naquele jogo, Entrou o Vidalba pela direita, entrou o Kadir para fazer uma dupla de centroavante com o Arthur Cabral, que ficou isolado o jogo inteiro, muito distante de Montoro e de Arthur, Mas naquele momento o Arthur já não estava, então ficou jogando ali o Vidalba pela direita, o Kadir entrou de centroavante junto com o Arthur Cabral e o Matheus Martins pela esquerda. 4 atacantes. Mais atrás veio o Montoro, apagado o jogo inteiro, muito por dentro da marcação do Fluminense. O Montoro não conseguiu sobressair, era o 5º jogador ali que tinha alguma coisa para fazer. Um pouco mais atrás, vindo de trás, tinha o Barreira, que já é o 3º jogo que o Barreira entra de médio volante, e todo mundo já deu para perceber que o Barreira não joga de médio volante, ele é aquele cara que joga aberto pela esquerda, um meia esquerda, um clássico meia esquerda, o Barreira, mas ele tem jogado agora na linha do Danilo, e não tem dado certo. O Martin Anselmi tentou de novo, mas não deu certo de novo. Então o Barreira, meio encaixotado ali, meio sem posição, meio perambulando pelo meio de campo, também não consegue fazer essa ligação. E o Botafogo é todo ataque, com a posse de bola e tudo mais, mas sem conseguir fazer grandes jogadas. A única boa jogada do Botafogo foi numa cobrança de falta,
do Danilo, que ele acerta a trave, quase a junção da trave com o travessão. A bola, em vez de bater na trave e entrar, ela bate na trave e pega a quina para o lado esquerdo. Uma pena essa bola não ter entrado, né? Mas e aí, na sorte, maré de sorte que o Botafogo tá, o Danilo bate essa falta e sente a coxa, né? O Alan já tinha sentido a coxa no primeiro tempo, ele sai e entra o Barreira nesse momento. E aí, o Botafogo perde os 2 volantes com lesões musculares no jogo. Olha que beleza agora que a gente tem Flamengo no final de semana e depois tem a pré-Libertadores. Excelente momento para o Botafogo ficar sem volantes, né? Já não tinha um Alan pro jogo contra o Flamengo porque ele foi expulso contra o Vasco, no banco de reservas. Agora também perdeu o Danilo. Então, com qual volante o Botafogo vai jogar contra o Flamengo? E qual volante o Botafogo vai jogar uma pré-Libertadores lá na altitude de Potosí, a 4.000 metros acima do mar? A ver, né? O que o Botafogo vai conseguir arranjar nesse meio tempo. E dessa forma, o jogo se finaliza. Botafogo 0, Fluminense 1. O Fluminense consegue assumir ali a segunda colocação do campeonato, empatado em pontos com o São Paulo e com o Bahia, mas ali no critério de desempate ele está em segundo. O Botafogo estaciona com 3 pontos, né? Da primeira partida, quando venceu o Cruzeiro, depois perdeu para o Grêmio de 5-3 e agora perde para o Fluminense de 1-0. Início conturbado, né? Talvez a primeira instabilidade em campo de Martim Anselmi, e agora nada mais nada menos do que um clássico contra o Flamengo, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual time Martim Anselmi vai mandar a campo. Isso aí vai ser debate ao longo da semana, né? Alguns jogadores já podem iniciar o trabalho para o Potosí e já antecipar a viagem, porque para se acostumar com a altitude. Agora, qual é o time que o Botafogo vai enviar a campo para jogar contra o Flamengo? Vai colocar sub-20 de novo? Pode passar uma vergonha histórica. Então, o Botafogo tem que ter muito cuidado para não fazer dessa partida contra o Flamengo uma crise interna sem necessidade. E se você ficou aí até o final do vídeo, já te agradeço. Deixa aí o seu like, curta o vídeo, se inscreve aí no canal. Se você já foi inscrito, ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.